mais uma aula de informática para concursos. Agora nós vamos falar sobre o Microsoft Office PowerPoint. O PowerPoint é um editor de apresentações. Com ele nós podemos construir apresentações de slides. E a melhor maneira de explicar o PowerPoint para concursos é justamente explicando como funcionam os seus recursos, construindo uma apresentação completa. Então é isso que eu quero te mostrar. Primeiro, é claro, acompanha aí na tela do teu computador. É apresentado aí o PowerPoint primeiro. Esta é a imagem dele com os seus recursos. E através desse programa é que nós vamos inserir slides, nós vamos produzir animações, vamos produzir efeitos de transição. Tudo isso a gente vai fazer passo a passo, certo? Mas antes de começar, uma coisa eu queria indagar com vocês. Qual é o tipo de arquivo padrão para salvar os arquivos do PowerPoint? Vamos especificar aqui a nossa versão 2010. Então, qual é o tipo de arquivo padrão para salvar os arquivos do PowerPoint 2010? Vamos fazer isso passo a passo. Primeira coisa que nós vamos fazer, acompanhar na tela, eu vou ampliando para ti, é ou clicar no disquete, que é o comando salvar, ou usar a tecla de atalho indicativa ali, o Ctrl B, ou ainda o usuário pode entrar na guia arquivo, e na guia arquivo, observa, nós temos a opção salvar e a opção salvar como. Então tu tem essas hipóteses aí para fazer uso do comando salvar. Depois que tu pede para salvar ou salvar como apresentação, tu vai poder escolher com que tipo de arquivo tu deseja salvar. Quero que tu observe isso na prática também, né? Acompanha comigo ali, vamos clicar na opção salvar, aguardar agora ele mostrar então a caixa de diálogo que me permite fazer as escolhas para salvar. Aí apareceu a caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, se eu resolver salvar com o padrão, vou dar um nome para minha apresentação ali, vou chamar de curso hoje nosso. Aí, esse é o nosso eu. Esse é o nome do arquivo, curso hoje nosso eu. Percebe que esse arquivo aparece ali, ó, tipo apresentação do PowerPoint PPTX. Isso quer dizer que o padrão para salvar os arquivos do PowerPoint 2010 é a extensão PPTX, como tu pode observar ali bem ampliado na tela. Né? Então não tem erro. Se ele pedir na prova qual é o tipo de arquivo padrão para salvar os arquivos do PowerPoint 2010, é a extensão PPTX. Mas observa que as questões ainda podem pedir para salvar com outras extensões. Nós podemos, por exemplo, salvar com os padrões das versões mais antigas do PowerPoint. Nós podemos salvar com a extensão PPT, que era o padrão até a versão 2003. Como nós faremos isso? Então, depois que tu escolheu salvar ou salvar como, que exibiu a caixa de diálogo, agora nós podemos fazer essas escolhas. Acompanha comigo aí em tela cheia de novo. Aqui onde diz tipo, eu vou clicar. E ali aparecem vários tipos de arquivo que eu posso escolher para salvar minha apresentação do PowerPoint. Se eu escolher essa opção chamada Apresentação do PowerPoint 97-2003, percebe que nesse caso ele vai salvar com a extensão PPT e não PPTX, porque se tu pedir para salvar com o padrão das versões mais antigas, então ele vai salvar com a extensão PPT. Esse detalhe é importante, né? Quando a gente pensa no PowerPoint, que ele salva por padrão na extensão PPTX, mas se tu escolher salvar com os padrões das versões mais antigas, até a versão 2003, ele salvava com a extensão PPT. Essa é uma dica importante aí para quem faz as provas de concurso, certo? Bem, outro ponto que nós podemos ponderar no nosso estudo do PowerPoint, que ele também é capaz de salvar com a extensão padrão do LibreOffice Impress, ou do BROffice Impress, ou ainda OpenOffice Impress. Quem é o Impress? O Impress é o editor de apresentação do pacote do LibreOffice, do pacote do BROffice e também do pacote OpenOffice. Se eu resolver salvar com os padrões do LibreOffice Impress, que usa formato de documento aberto, ele vai salvar na extensão ODP. Vamos tentar isso? Acompanha comigo aí em tela cheia, então. Vamos tentar salvar com a extensão padrão do LibreOffice Impress. Mesma coisa, aqui onde tem tipo, eu vou clicar e vou escolher apresentação Open Document. Quando eu escolher a apresentação Open Document, percebe que já aparece ali descrito ODP. Isso porque ODP é a extensão padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Impress e o PowerPoint consegue salvar com essa extensão ODP. Professor,
mais extensões que ele consegue salvar? Sim, temos mais. Ele pode salvar, por exemplo, com a extensão PPSX. Quando tu salva com a extensão PPSX, é que tu deseja salvar a apresentação para ser executada como apresentação de slides. Quando tu salva como construção, na área de construção, ele salva como PPTX. Isso é o padrão dele. Mas se quiser salvar a apresentação para ser executada como apresentação de slides, ele vai salvar com a extensão PPSX. Vamos ver como vamos fazer essa escolha. Acompanha aí em tela cheia no teu computador. Olha lá, ó. Vou escolher aqui mesma coisa, tipo, e aí vamos subir um pouquinho aqui, vamos encontrar essa extensão PPSX aqui, ó. Apresentação de slides do PowerPoint. E aí observa que aparece ali descrito a extensão PPSX. Isso significa que, salvando neste padrão PPSX, quando alguém receber a tua apresentação, vai aplicar um duplo clique para executar a apresentação e ela vai ser executada como apresentação de slides. Isso quer dizer que esta apresentação não vai abrir na área de construção, e sim na área de apresentação de slides, quando tu salvar com essa extensão, como tu está observando aí na tela, PPSX. Bah, percebe, professor, que nós temos várias extensões então, em salvar os nossos arquivos. Claro que eu vou salvar no padrão, para a gente ficar consolidado com a extensão PPTX, né? Então vamos salvar com o padrão aí do PowerPoint. Vamos escolher lá a apresentação do PowerPoint, salvar como PPTX. Vou dar um nome para o arquivo, como eu disse. Peço para salvar, estou fazendo isso agora. E pronto, acabou de salvar a minha apresentação com essa nomenclatura. PPTX, que é o padrão, certo? Perfeito.